Olá, boa noite. Estamos no ar com o nosso Horizonte Esporte. E hoje para falar da grande vitória do Brasil ontem na Copa América. A turminha desencantou. Jesus, Daniel Alves. Tem muita coisa para falar sobre o Brasil e sobre a choradeira da Argentina. Tem razão em algumas coisas e outras não. Vamos falar também do nosso futebol de Minas. Atlético, Cruzeiro, América, contar os bastidores do futebol mineiro. Nós vamos fazer uma paradinha rápida aí para rodar a vinheta e aí eu apresento dois grandes parceiros que estão aqui conosco hoje para fazer o programa. É rápido. E aproveita para participar, né? Mande sua mensagem. Se conseguir mandar mensagem de voz, mande. Se não, liga pra gente que a gente conversa ou manda por texto no 99642-8473. 99642-8473. Hoje teve muita gente meio que órfão, né? Porque o WhatsApp não tá funcionando, as redes sociais de maneira geral com problema. Eu vi muita gente desesperada, né? O que será do nosso mundo sem as redes sociais? Bom, conosco hoje para ajudar a fazer o programa, Elcio Mendes Júnior. Boa noite, Elcio. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, pessoal de casa. Meu amigo Rafael Martins, aqui da... Rafael Martins. Opa! Rafael Martins foi meu companheiro na TV Alterosa. Rafael Martins, grande. Rafael, nosso companheiro. Que é o Rafinha aqui da Rádio América, companheiro de todos os dias aqui, né, Rafinha? Não, tá é o Martins. Tá. É o Rafael Nobre, rapaz nobre. Já está apresentado pelo Elcio, o digníssimo Nobre. Rafael Nobre. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Elcio. Boa noite aos nossos telespectadores. A gente tem muito o que falar aqui hoje, né, Carlinhos? Como você bem apresentou, muitos dos times mineiros e, claro, da vitória, na minha opinião, incontestável da seleção. Finalmente um bom jogo, né? Pra gente assistir nessa Copa América. Finalmente um jogo bacana, né? Claro que não foi aquela maravilha, mas foi surpreendente, né? Foi um jogo bacana, porque surpreendeu a todos nós que não tínhamos uma expectativa tão positiva assim, né? Foi um jogo de futebol na sua essência, né? A gente estava vendo jogos muito chatos, né, Carlinhos? Não que o Brasil tenha jogado uma maravilha, com exceção de algumas atuações, né, individuais. O Daniel Alves mesmo, hoje, quando eu cheguei, comentei com o Rafael, eu acho que era o assunto de todo mundo hoje. O tanto que o Daniel Alves jogou ontem, né? O primeiro lance de perigo foi da Argentina. E a gente estava vendo tanto jogo chato e ontem foi um jogo de futebol, né? Foi disputado, brigado. Aí a jogada do gol. Muito bonita a jogada, sensacional mesmo. O Daniel Alves ontem arrebentou com a partida. Olha, ele vai deitado na cobertura e tomou um drible desconcertante. A defesa da Argentina, mais uma vez, deixou a desejar, né? Dá para destacar também, né, assim, além do Daniel Alves, do Gabriel Jesus e do Casemiro também, que marcou bem o Messi jogou, mas o Casemiro marcou na bola. O Coutinho também, acho que o Coutinho, no momento que precisou, o Coutinho, inclusive nesse primeiro gol, ele começa a jogada, dando uma caneta no parede, se não me engano, e jogou bem. Ontem o Coutinho também se apresentou, estava faltando também o Coutinho jogar um pouquinho, né? E ontem também acho que foi uma atuação... A zaga, mais uma vez, muito bem também, né? Exatamente. Thiago Silva, Marquinhos. Olha aí que nós estivemos muito perto também de sofrer gols. Teve pênalti, teve sim pênalti, não marcado a favor da Argentina. Sim. E, enfim, a história do jogo ela é contada hoje, né, com muita alegria por nós, mas a Argentina também esteve, como bem ilustrou o Elcio aqui, esteve a ponto de fazer o gol, porque jogou futebol também, né? E uma observação muito interessante para fazer desse jogo é o posicionamento das equipes, porque o lado direito do Brasil funcionou melhor do que o lado esquerdo. Natural, porque o Messi, o Agüero, joga pelo lado esquerdo. Né? O que acabou prendendo o Alexandre e obrigando que o Cebolinha recuasse um pouco mais e fosse menos acionado. Né? Então, taticamente, o Brasil funcionou muito bem também, né? Porque aí aproveitou que estava jogando contra um lateral improvisado, né? Um zagueiro improvisado de lateral no time da Argentina. Então, aí criou-se essa condição para o Brasil desempenhar bem ali a função de ataque pelo lado direito. O Carlinhos, o que a gente pode, eu acho que dá para a gente chamar a atenção também, o 2-0 eu acho que
talvez tenha sido um pouco mentiroso, assim, dava pro... o jogo mais... Acho que o placar mais justo, é difícil falar de placar justo no futebol, mas o placar mais justo talvez seria um 2-1 mesmo, um placar mais apertado. 2-0 ficou parecendo que o jogo foi fácil, a gente vê até pelos melhores momentos aí que o jogo realmente não foi fácil. O Brasil perdeu gols como esse do Coutinho, algumas boas chances, mas a Argentina também, com algumas bolas na trave. A Argentina, inclusive, finalizou muito mais. O Brasil foi muito mais eficiente, né? Essa eficiência também há de se destacar, né? Foi muito eficiente. Muito eficiente. E a gente sabe que nem sempre isso ocorre, não dá para ser assim todos os jogos. A esperança é que seja sempre assim. A Argentina, 2 bolas na trave, essa aí agora do Messi. Essa aí o Agüero por pouco não chegou, né? É aquela situação de jogo, né? E conta a história realmente quem venceu a partida, né? Porque bola na trave, como diz o Samuel Rosa, não altera o placar. Né? Uma coisa que me incomoda muito, Carlinhos, eu não sei o que vocês pensam a respeito, acho que o argentino precisa entender que ele tem futebol para mostrar. E de vez em quando o argentino ele não consegue encontrar dentro de campo os espaços que ele procura, ele começa a provocar, principalmente os brasileiros, e a gente viu isso na parte final do jogo, parece que eles esqueceram o jogo. Mas na parte final, porque ao longo do jogo, esse aí que está com a bola, bateu firme também. Né? O Casimiro bateu firme. Daniel Alves fez falta, inclusive, também, até para ser expulso. Né? Enfim, o jogo foi igual nesse aspecto. No final, os argentinos se descontrolaram. Aí a arrancada sensacional do Gabriel Jesus, que vinha sendo muito criticado, com razão, né, Carlinhos? Não teve nenhuma crítica injusta. Exato, fora de contexto. E que ontem realmente esse fez aí um grande foi jogo. Criticado, né? Muita gente ainda criticou ele ontem, mas eu acho que ele é um jogador foi muito importante ontem nessa partida. Sim. Né, contra a Argentina, tanto que deu assistência, fez o segundo gol. Eu te interrompi, taticamente foi muito importante. Claro. Não, sim, mas o que eu ia completar é o seguinte, eu acho que na parte final do jogo, a Argentina ainda tinha tempo e time para poder, pelo menos, assustar o Brasil, né? E abdicou do final do jogo para poder tentar provocar uma expulsão de algum jogador brasileiro. O que não aconteceu, o Brasil se manteve com a cabeça dentro do campo e conseguiu manter os nervos, não deixar que o nervosismo subisse a cabeça. Só uma observação rápida. Um minutinho antes, apresentar... chegou o nosso cordial boa noite ao nosso cracaço do passado, comentarista do presente, Vanderlei. Boa noite a todos. Mais um Horizonte Esporte aí, né? Pois não, Elcio. Só um comentário. Eu achei interessante ontem o comentário de um companheiro nosso da imprensa. Eu não lembro porque depois do jogo a gente fica chaveando, né? ESPN, Globo, Sport TV. Agora eu não me lembro bem quem falou, mas que destacou o equilíbrio emocional da seleção brasileira. E falou mais uma coisa, que o Neymar, nesse ponto, desequilibrava um pouco né, essa parte emocional da seleção, né? O Neymar muito nervoso, a gente via. E eu acho que nesse ponto a ausência do Neymar foi positiva. Não só falar, porque agora se for campeão a gente não precisa do Neymar, não acho que o Neymar é a nossa grande referência, é o grande craque. Vai ser bom se o Brasil for campeão sem ele, para ver se ele também, né, vê que não é ele o dono da seleção, que existe seleção brasileira sem ele. Mas eu achei essa observação muito pertinente, muito importante antes, e concordo com ela. É isso aí. Existe seleção brasileira, o Brasil tem futebol com ou sem Neymar. Tá certo? Pode ter um futebol mais de equipe, um futebol mais individualizado, mas assim como passou o Pelé, Neymar está passando. Né? Porque até hoje, para a seleção brasileira, esses números aí de fazer gol por aqui e tal, tem que ganhar título, Copa do Mundo, título importante. Ele ajudou a ganhar as Olimpíadas, mas está faltando, porque eu até percebo, Elcio, e chamando para a conversa o Vanderlei, eu até percebo que o Brasil tem também uma situação parecida com a da Argentina com relação a Messi, fazendo aí um paralelo com o Neymar. O Messi, o amarelão, né, ontem ele deu algumas arrancadas, mas é muito pouco. É muito pouco para Messi, grande jogador do mundo, né? Então, ficou abaixo ainda. Mas, aquela situação, colocam na conta dele tudo de ruim também da seleção argentina, que a seleção não consegue jogar. O que a gente tem que entender é que eu acho que
o emocional da seleção, ela vem diretamente do comando. Eu conversava com alguns torcedores, principalmente atleticanos, e eles diziam que torcer para o Atlético é muito melhor torcer do que torcer para a seleção brasileira. O que eles diziam é o seguinte, não tinha emoção, né? A gente questionava isso ontem e tal, mas ontem me chamou a atenção a emoção de um profissional. Na hora que o Daniel cantou o hino nacional, da maneira que ele cantou o hino, não sei se tem isso aí, foi mostrado aqui. Não. A hora que o Daniel Alves cantou o hino, a gente vê a força que ele estava empregando naquele momento, tipo assim, de compromisso, de responsabilidade, de garra. É uma cena muito... Todo mundo, por incrível, chegava assim, não, mas você viu o Daniel cantando o hino? Você viu o Daniel cantando o hino? E, ao contrário, o treinador sequer fingia que estava falando do hino. Então, o torcedor precisa sentir na seleção brasileira aquilo que eu falo o tempo inteiro. Na hora que você vai para o estádio, tem que te emocionar. Você tem que sentir o calor de dentro para fora. E isso não está acontecendo. E ontem a gente sentiu isso em alguns momentos, mas teve apagão. Então, mas essa história poderia ter sido diferente se o VAR tivesse trabalhado corretamente. Nós temos um lance aí, bastante reclamado, inclusive depois nós temos a fala do Messi, né, do pênalti, né, nós vamos ver aí com atenção, né, você vê, o Messi prepara a jogada, né, olha só, inclusive era pênalti para expulsão. Foi né, pênalti mesmo. Para cartão vermelho, porque o Daniel já tinha o amarelo. Né? Mas independentemente até de ter o amarelo, porque ia ficar numa situação clara de gol também, né? Se a bola chega nele. Mas, enfim, o árbitro não marcou, para o nosso bem. Mas o VAR podia ter chamado? Poderia sim, situação de pênalti pode chamar. O que eu estranho nesse lance é que o juiz podia até manter, de repente, ver o lance e manter, achar que não foi dele. Isso, que não foi pênalti. O que foi estranho é que realmente não foi nem consultar, né? E aí eu acho que, nesse ponto, a Argentina tem razão, sim, em reclamar. E nós tivemos um outro lance também. Tem outro lance? Né? Tem um lance do Otamendi, que o Arthur ele faz um bloqueio faltoso. Né? Ele interrompe a trajetória do adversário, ele procura o adversário para impedir a jogada, o acesso do adversário da bola, que ele ia cabecear. Tentar o cabeceio, melhor dizer. Eu vi muita gente até definindo esse lance como o tronco do Arthur. O tronco não, né, gente? O tronco é do corpo do lado, ele olhou o tempo inteiro pro Otamendi. Sem bola, né? Ele vai no peito do Otamendi, né? Então ali não tem discussão. No jogador da Argentina, ele foi mirou, muito forte, sem bola. Forte, como eu ensinei para ele aqui, né? Dá no meio. Tava ouvindo o Vanderlei ontem, né? É que eu falei, dá no meio. Dá no meio, né? Mas o choro é livre, né? Olha, eu e a mesa aqui está reconhecendo que realmente o VAR dessa vez trabalhou ou não trabalhou a nosso favor, tá? Agora o choro é livre. Chora, Messi. No era para que termine de esta manera, creo que ellos no fueron superiores a nosotros. Se encuentran con el primer gol, después el segundo ya una contra donde no cobra el penal antes, donde está también la de Otamendi, que se cansaron de cobrar volverse en esta Copa América y no fueron nunca al VAR, una cosa increíble. Pero fue durante todo el partido así, a la mínima contacto, falta para ellos, y creo que para analizar y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje, ¿no? Porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y no inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado. Concordo com ele. Agora, também não me resta dúvida que a Argentina fez também a sua melhor partida, acho que dos últimos tempos. Não foi dessa Copa América, não. Só dessa Copa América. Eles resolveram jogar contra o Brasil. Resolveram jogar. Mas talvez aí tenha sido o pecado da Argentina também. Porque saiu mais, abriu mais, deu mais espaço para o Brasil também praticar o seu bom futebol. Eles fizeram 14 finalizações. 14 finalizações. E o Brasil fez somente 14 finalizações, 2 bolas na trave, 2 pênaltis não marcados. Então, nesse resumo todo,
né, dá para entender que se tivesse sido eficiente, poderia até ter feito 2, 3 gols no Brasil. Só duas coisinhas, Carlinhos. O que eu discordo do Messi é dizer que o Brasil comanda... A gente vê pela Libertadores que o Brasil não comanda nada, né? A Libertadores é praticamente ditada pelos argentinos. A gente viu isso... A gente vê isso há 3 anos aqui, pelo menos, a falta de força dos brasileiros dentro da Conmebol. Então, não. Aí eu não concordo com o Messi, não. Dizer que o Brasil tem uma força na Conmebol, eu não concordo, não. E outra coisa que me incomoda muito no Messi é essa ausência dele nesses jogos mais decisivos, né? E a cada jogo mais decisivo que a gente pede que o Messi seja o Messi dentro de campo, até acho que ontem ele não foi a pior partida dele, ele tentou jogar, foi bem marcado pelo Casimiro também, isso a gente vale destacar. Mas eu acho que falta um pouquinho de personalidade no Messi dentro de campo e eu acho que não vi isso ontem, não. O Alexandre tá soprando aqui, lembrando que o Messi, na verdade, ele é europeu, né? A vida quase toda dele é vivida na Europa, Barcelona. Portanto, ele não vê Libertadores, né? Como a gente vê aqui. E aí, o que vocês entendem da fala do Messi? Pontualmente, eu concordo com ele que a Argentina tem razão em reclamar desses lances, né, dos pênaltis. Eu acho que deveria pelo menos ter sido o árbitro ir lá consultar, porque de repente é lance de interpretação. Então eu acho que o árbitro, nesse ponto, ele tem razão. Mas eu concordo com o Rafa no que ele fala em relação à Conmebol. Pode ser que ele esteja falando da FIFA. Eu acho que até que na FIFA o Brasil tem mais poder mesmo, até pela história que o Brasil até não é muito... principalmente pelos conchados. Exatamente. Então, escusos, em relação à FIFA, eu até concordo que o Brasil talvez tenha mais força. Mas em relação ao Conmebol, realmente eu não concordo. Quem estava no VAR ontem? Eu não estou com o nome aqui. Não saiu ser argentino. Eu trago no próximo bloco. Deve ser Paraguai ou Uruguai. Eu trago no próximo bloco para você. Vamos fazer uma paradinha rápida e daqui a gente volta a falar ainda desse assunto. É rápido.